Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Programador Raiz. Aqui nós falamos sobre Python, sobre ciência de dados, sobre engenharia de dados e todos os assuntos relacionados. Se você está chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like. Com a gente até sua avó vai aprender Python, beleza? Assunto de hoje, Spark. Então senta na sua cadeira velha, assente seu paeiro e vamos lá. Então vamos lá, Spark. Pessoal, Spark é um assunto que todo cientista e engenheiro de dados tem que dominar, tá bom? Então seja você um cara que está começando agora ou que já está na área, vem comigo que é sucesso, beleza? Vamos aprender essa parada aqui. Como aqui a gente não enrola, tá? Eu já vou falar de forma bem resumida para vocês o que é o Spark, porque a gente fica vendo umas explicaçãozinha muito complexa, não sei o que. Bom, você já deve conhecer o Pandas, né? Que a gente consegue fazer processamento de dados com Python. Chega um momento que a gente não consegue mais usar o Pandas, né? Porque a gente está fazendo o processamento daqueles dados no nosso computador. Então quando você começar a trabalhar lá com muitos e muitos gigas, um dataset de muitos gigas, você não vai conseguir mais fazer o processamento no Pandas. E aí que a gente precisa buscar uma ferramenta de processamento em cluster, ok? É aí que entra o Spark, ok? Então o Spark nada mais é, vamos imaginar de uma forma bem genérica, um Pandas para a gente trabalhar com dados em larga escala, dados na casa de terabytes, ok? Para isso a gente usa um cluster, que são várias máquinas agrupadas para resolver um problema em conjunto de processamento, beleza? Então para a gente entender um pouquinho melhor essa bagaça, vamos lembrar o que é Hadoop, tá? Antes do Spark ser desenvolvido, né, a gente tinha o Hadoop com MapReduce, tá? O Hadoop nada mais é do que um ambiente, um framework para você trabalhar com processamento e armazenamento distribuído em um cluster, ok? É isso. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre Hadoop. Se vocês quiserem dar uma checada lá, vale a pena dar uma olhada no vídeo para vocês entenderem o assunto com mais profundidade, tá? Mas basicamente a gente tinha então antes o processamento distribuído feito pelo MapReduce, tá? No Hadoop. Qual que é o problema do MapReduce? O problema é que todo o processamento era feito, ele precisava fazer leitura e escrita em disco. Toda vez que a gente faz leitura e escrita em disco, a gente gera um gargalo no processamento. É aí que entra o nosso amigo Spark, tá? Então o Spark ele faz o processamento todo em memória RAM, tá? É isso que torna ele muitas e muitas vezes mais rápido do que o MapReduce e do que qualquer outra coisa aí, tá? Então o Spark ele chega a ser até 100 vezes mais rápido do que o tradicional MapReduce, beleza? Porque ele faz o processamento em memória RAM, tá? E o Spark, tá? Ele não é só simplesmente um framework de processamento distribuído, ele tem várias ferramentas pra gente, né? Então eu consigo trabalhar não só com batch, mas eu consigo trabalhar com streaming de dados, tá? Em real time. Eu consigo trabalhar com machine learning, então eu consigo, lá no PySpark eu tenho uma biblioteca que eu consigo criar modelos de machine learning utilizando Spark, tá? Consigo fazer processamento de gráficos, entre outras coisas, tá? Pessoal, uma coisa que a gente não costuma aprender muito, tá? E que é a realidade, é que normalmente você que é um cientista e engenheiro de dados, você vai trabalhar com Big Data, você não vai trabalhar com quantidades pequenas de dados. Então, a maior parte do seu tempo você vai estar trabalhando com o Spark, beleza? Esse daí é a regra. É claro que a gente tem exceções, tá bom? Então a gente tem que entender essa bagaça aqui. E como é que é a arquitetura do Spark, tá? O Spark, originalmente, ele não é feito só para Python, tá? O Spark ele tem um core, beleza? E a gente tem várias APIs que se comunicam com esse core, né? Para fazer o processamento distribuído. Então eu consigo utilizar SQL, R, Java, Python, Scala, tudo isso aí para eu conseguir interagir com o Spark. Beleza? Tá? Então a gente tem o cluster, a gente tem a parte física, hardware, tá? Que são máquinas, imagina realmente, várias máquinas conectadas. E eu tenho, entre o Spark e as máquinas, eu tenho um gerenciador do recurso dessas máquinas, tá? Tradicionalmente a gente utiliza o Yarn, que é do Hadoop, para fazer o gerenciamento de recursos, tá? O que são recursos? Memória, disco, cores e tudo mais. Então, entre o Spark, que é uma aplicação, e o hardware, eu tenho um gerenciador de recursos, tá? Normalmente o Yarn. A gente pode usar também outros gerenciadores de recursos, como por exemplo o Mesos, tá? Hoje em dia o pessoal está usando Kubernetes, beleza? Entendido isso, vamos para a próxima etapa aqui, tá? O que eu tenho aqui no core do meu Spark, tá? O que eu tenho nele ali no centro dele que faz ele ser tão bom assim, tá? Eu tenho duas coisinhas principais aqui, tá? Então nós temos os RDDs,
tá? E as DAGs. É isso daqui que faz o Spark ser o Spark. Vamos entender primeiro os RDDs. O que são os RDDs? Os RDDs são a estrutura básica, fundamental de dados no Spark, tá bom? Então, como é que eu posso imaginar um RDD? Imagina que é uma variável, tá? Que é nessa variável que ficam armazenados os meus dados que estão distribuídos e particionados no meu cluster. Beleza? Basicamente isso. Vamos entender então algumas características aqui dos RDDs. Imutabilidade, o que significa? Imagina que eu tenho um RDD e eu fiz um group by nesse RDD, tá? Ele vai me gerar outro RDD, ele não vai alterar o RDD anterior, basicamente isso. Particionamento, então eu consigo particionar esse RDD em várias partições para ele ser processado com em vários nodes, né? Em vários nós do meu cluster, tá? Resiliência e lazy evaluation a gente vai entender um pouquinho melhor. O que seria a lazy evaluation? Uma transformação no Spark, tá? Por exemplo, um group by. Então vamos lá, imagina que você leu os seus dados, tá? No Spark e você fez um group by. Aquele group by, ele não vai ser executado na hora, tá? Porque ele é uma transformação. E aí você vai executando várias e várias transformações nos seus dados, beleza? E o Spark ele não vai executar elas na hora. Ele só vai executar elas quando você chamar uma ação, tá? Por que ele faz isso? Porque ele consegue ver toda a sequência de transformações e ele consegue criar um plano de execução que vai ser o mais eficiente possível, ok? Então eu tenho transformações e eu tenho ações. As transformações não ocorrem no momento. Quando eu chamo uma ação, ele vai desencadear todas as transformações anteriores àquela ação, tá bom? Seguindo o exemplo que eu dei do group by, imagina que você dá um group by lá, não vai fazer nada. Você dá um show para mostrar o resultado, é uma ação, ele vai desencadear todas as transformações anteriores, beleza? É isso que nós damos o nome de lazy evaluation. Então pessoal, aqui vai uma dica, tá? É importantíssimo vocês saberem esse conceito, decorarem e saberem explicar, tá? Porque eles perguntam muito isso daqui em entrevistas de emprego, inclusive já perguntaram para mim, beleza? Bom, entendemos o que são RDDs, o que é Lazy Evaluation e tudo mais. Vamos então agora para o segundo componente mais importante do Spark, as DAGs, tá? DAGs nada mais são do que grafos, tá? Então, cada transformação que a gente vai gerando com o Spark, ele vai criando esses grafos, tá? Que nada mais são uma ordem de execução, é um plano de execução das nossas transformações, tá? E ele consegue otimizar isso daí para a gente conseguir ter um ganho de eficiência ao executar as transformações. Basicamente isso, tá? Em resumo, uma DAG é uma representação lógica do fluxo de execução de uma série de transformações aplicadas a um RDD. Certo? Antes da gente ir para um negócio mais prático aqui, vamos entender o que é data frame, tá? A gente falou de RDD e de DAG, porém o Spark foi se desenvolvendo e outras estruturas de dados foram sendo criadas em cima do RDD, tá? O RDD ele continua sendo uma estrutura fundamental, mas ele não tem, por exemplo, esquema, tá? É aí que entram os data frames, tá? Já é algo mais próximo do que a gente conhece aí do data frame do Pandas, beleza? Então, eu tenho um esquema, eu tenho colunas com tipos de dados, com funções diferentes, né? Group bys, joins e etc, tá? Tudo como se fosse um SQL mesmo, tá? Então eu consigo trabalhar com os data frames, tanto com SQL quanto com o Python, beleza? Vamos ver isso daqui na prática. Então eu estou aqui no Google Colab, tá? Que nada mais é do que um notebook que eu estou rodando aqui na cloud do Google, beleza? Mais pra frente eu vou gravar um vídeo pra vocês só sobre comandos básicos do Spark e tudo mais. A gente vai usar isso aqui. Vou mostrar pra vocês como é que vocês usam isso aqui, como é que vocês começam a aprender o Spark, né? Beleza? Então, eu tô lendo aqui um data frame, tá? A gente já viu o que é um data frame. O que acontece? Eu dei o read aqui, só que ele não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque é uma transformação, tá? Ele só vai executar quando eu executo uma ação, como é o caso do show. Beleza? Agora sim ele leu o data frame que já tinha teoricamente lido aqui em cima. Beleza? Então é isso que a gente dá o nome de lazy evaluation. Vamos ver mais um exemplo aqui, tá? Então eu tenho aqui meu data frame com as minhas colunas e tudo mais. Eu vou dar um select. Seria para selecionar uma coluna. Order ID. Ok? O que ele me retornou? Ele me retornou outro data frame. Ele não me retornou o resultado da minha query.
tá? Porque é uma transformação. Se eu dou, e eu posso executar várias transformações aqui, uma na sequência da outra, ele só vai executar quando eu chamar uma ação. Vamos lá, show. Aí sim, ele vai me trazer a coluna, né, com as transformações. Bom, a gente está usando aqui o Spark, né, usando comandos em Python, né, mas como eu falei, a gente consegue também trabalhar com o Spark com SQL, né? Vamos ver como é que isso daqui acontece. Então eu tenho aqui meu data frame, certo? Que eu já carreguei ele e agora eu vou transformar ele em uma tabela, beleza? Na verdade é uma view, mas eu consigo trabalhar nela como se fosse uma tabela. Eu uso essa função aqui, tá? E eu estou criando então uma view chamada myTable. Agora eu posso rodar um spark.sql e eu consigo rodar então uma query de SQL aqui dentro, né? Então, por exemplo, select tudo from myTable. Olha lá, então ele leu o meu data frame, beleza? Por que ele não me retornou nada? Porque eu não dei o show aqui, né? Ele fez uma transformação. Se eu quiser ver o resultado, eu uso um show. Só para a gente ver como o Python, o Spark ele é versátil, então eu consigo trabalhar com Python, com SQL e assim por diante. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já compartilhem com seus amiguinhos, deem like, beleza? Manda pra tia, manda pra avó, beleza? Então é isso aí, a gente vai falar mais sobre Spark. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo e até a próxima.